Saudação a você ligado aqui no canal. Chegou a metade do mês e com ela o terceiro episódio de Revisando as Quatro Linhas. Como todos se lembram, o Santos foi rebaixado pela primeira vez em 2023, se juntando aos vários grandes que passaram pela segunda divisão. No vídeo de hoje, faço uma análise dos rebaixamentos de times grandes no século e classifico todos em uma pirâmide de 3 níveis. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Antes de começar, o clube de membros do canal. Com um pequeno valor mensal, você pode contribuir com o meu sonho. Se preferir, pode optar pelo botão Valeu Demais, contribuindo em um único vídeo. Agora vamos lá. « 2002 marcou o primeiro rebaixamento do Palmeiras no Brasileirão, com um fator primordial por trás. No fim do ano 2000, o Palmeiras perdeu o apoio financeiro da Parmalat, e como dependia muito da empresa, sentiu a baixa, montando elencos fracos no primeiro momento. 2002 começou da pior maneira, com eliminação para o Asa de Arapiraca na Copa do Brasil, pelo injusto gol fora. No Rio-São Paulo, o Verdão fez boa primeira fase, mas caiu na semifinal, diante do São Paulo, por conta dos cartões amarelos. Mesmo filme no Super Campeonato Paulista, com nova queda para o tricolor, e na Copa dos Campeões, outra eliminação na semifinal, para o futuro campeão Paysandu. Tudo isso antes do Brasileirão, mas ainda assim, ninguém colocava o Verdão como candidato a rebaixamento. Havia times de fato piores. Porém, o pesadelo começou logo na primeira rodada, quando Vanderlei Luxemburgo aceitou a proposta do Cruzeiro e quebrou as pernas alviverdes. Para seu lugar, a aposta foi em Flávio Murtosa, auxiliar do ídolo Felipão, mas o que se viu foi um fracasso, com goleadas sofridas para Atlético Mineiro e Paraná. Veio mais uma troca no comando, e Levir Coupe assumiu, começando muito mal, sem vencer nos 5 primeiros jogos. Na reta final, aos trancos e barrancos, o Palmeiras conseguiu vitórias primordiais, em duelos diretos contra Paysandu, Portuguesa e Botafogo, além de um sonoro 3-0 no Fluminense, em pleno Maracanã. O Verdão foi para a última rodada ainda na zona de rebaixamento, mas com totais condições de sair, bastava vencer o Vitória. Porém, os baianos triunfaram por 4-3 no Barradão, impondo lágrimas aos palmeirenses, que fecharam o campeonato em 24º. Não há muito o que argumentar, foi sem dúvidas uma queda muito impactante, especialmente pelo ineditismo. Apita Wilson de Souza Mendonça! Fim de jogo em Salvador! 4 para o Vitória, 3 para o Palmeiras! Para ser bem sincero, o Botafogo não devia ser considerado grande, mas vamos falar dele. Ao contrário do Palmeiras, o Fogão não vinha de glórias, apenas com um vice na Copa do Brasil e flertando com o rebaixamento. Em 99, só escapou da queda graças ao caso Sandro Hiroshi, em um bizonho formato de promédios. Em 2001, ficou apenas 2 pontos na frente do Z4, terminando em 23º, além de levar o humilhante 7-0 do Vasco no Carioca. No Rio-São Paulo, o Fogão caiu na primeira fase, ficando em 7º, enquanto na Copa do Brasil parou nas 8º, derrotado pelo Paraná Clube. O rebaixamento já era uma realidade antes do Brasileirão, que começou com o técnico Arthur Bernardes. Depois de 4 jogos sem vitórias, Abel Braga assumiu e começou até bem, vencendo Figueirense por 3-0 e Gama pelo placar mínimo. Porém, 3 jogos depois, veio uma sonora derrota de 4-0 para o Juventude em pleno Maracanã, fazendo o clube derreter e levando a saída de Abel Braga na 14ª rodada. O terceiro treinador foi Ivo Fortmann, que chegou a estrear bem, mas na 18ª rodada viu o Botafogo levar 4-1 do Vitória em Niterói, afundando ainda mais o time. A 3 rodadas do final veio o quarto técnico, o eterno Carlos Alberto Torres, o Capita, que havia livrado o Flamengo em 2001. Porém, a sorte não se repetiu, e depois de derrota para o São Paulo na última rodada, o Botafogo caiu para a Série B, amargando a vexatória última posição na tabela. Se o Palmeiras surpreendeu, o Botafogo apenas formalizou o casamento com a segunda divisão. O rebaixamento estava mais do que anunciado. O Grêmio, de 2004, foi um caso de clube pagando caro, por querer dar um passo maior que a perna. Na virada do século, o Imortal ganhou o aporte financeiro da ISL, agência ligada à FIFA, e que investia também no Flamengo. Tudo lindo e maravilhoso, com o Grêmio gastando rios de dinheiro e vencendo a Copa do Brasil de 2001 com um timaço. Porém, a ISL entrou em processo de falência ainda em 2001, com dívidas astronômicas que Flamengo e Grêmio tiveram que assumir.
Em 2003, ano do centenário, o Grêmio já estava afetado pelo financeiro e fez um Brasileirão sofrível, escapando da Série B nos finalmentes. Em 2004, o Imortal chegou a fazer boa Copa do Brasil, só parando nas quartas diante do Flamengo. Mas no estadual, caiu na semifinal para o Ubra, clube hoje extinto, o que ligou o sinal de alerta e mandou pra rua o técnico Adilson Batista. No seu lugar, assumiu José Luiz Plen, que não fez grande coisa, mas aos trancos e barrancos conseguiu o suficiente para virar o turno fora do Z4, com direito a goleadas sobre Paraná e Vitória, por 4-0. No entanto, os resultados começaram a minguar e Plen saiu na 29ª rodada, com o Grêmio dentro da zona. Cuca, que por pouco não venceu a Libertadores, chegou como salvador, mas saiu como vilão, atolando o time na lanterna a 8 rodadas do fim. Cláudio Duarte assumiu a bomba e não conseguiu o milagre, vendo a queda ser decretada com 3 jogos de antecedência, apesar do heróico empate contra o então líder, Atlético Paranaense. Com toda a crise gerada pela ISL, não há para onde correr, rebaixamento anunciado. No ano seguinte, foi a vez do Atlético Mineiro sentir o gosto amargo do primeiro rebaixamento. O Galo vinha de anos competitivos no início do século, ficando, em 2003, a apenas 2 pontos de jogar a Libertadores. Porém, em 2004, a luz do óleo acendeu, com uma campanha sofrida no Brasileirão. Por pouco, não caiu. Naquela altura, o Atlético vinha de alguns anos sem conquistar títulos, com o último título estadual sendo em 2000. Além de tudo, eram 3 vices para o Cruzeiro, que parou a equipe na semifinal de 2005. Na Copa do Brasil, queda nas quartas, para o Ceará. Apesar do mau momento, era difícil cotar o Galo para rebaixamento. 2004 parecia ter sido apenas um ano ruim. E a estreia no Brasileirão, sob o comando de Tite, iludiu muitos. 4-1 diante do Figueirense e liderança do campeonato. Porém, dali para frente, a equipe desceu a ladeira, só voltando a vencer na 10ª rodada contra o Flamengo. Com apenas 3 vitórias em 17 jogos, Tite saiu após empate com o Paysandu, com o Galo já na vice-lanterna. Em seu lugar veio Marco Aurélio, e com ele o Atlético viveu a melhor fase, chegando a vencer 5 partidas em 6 disputadas, contra Juventude, Figueirense, Ponte Preta, Brasiliense e Santos. Esse último com o sonoro 3-0. Parecia questão de tempo para acabar o pesadelo, mas o Galo derreteu na sequência e a 8 jogos do final caiu para a lanterna. Marco Aurélio deixou o clube e Loris Sandri foi chamado para tentar ser o milagreiro. Mas na penúltima rodada, o 0-0 diante do Vasco rebaixou o Galo para a Série B. Apesar do péssimo campeonato e do 2004 ruim, o Atlético tinha um bom time no papel. Prova disso foi a estreia com goleada e a sequência de vitórias. Rebaixamento surpreendente. Grêmio, Palmeiras e Corinthians, 3 rebaixados por dependerem de investidores externos. Em 2005, o empresário iraniano Kia Joorabchian passou a investir no Timão por meio da MSI, montando um time estrelado para a conquista do Brasileirão. No entanto, o time entrou em crise em 2006, com o ápice sendo a eliminação da Libertadores no Pacaembu para o River Plate. Ainda naquele ano, o Corinthians apareceu nas páginas policiais em investigações sobre a origem do dinheiro da MSI. Com tudo isso, o empresário pulou fora do barco em 2007 e o clube veio com um elenco enfraquecido, depositando esperanças no jovem Lulinha. O Paulistão já foi um mau presságio, com o Timão fechando apenas em 9º, bem longe do G4, causando a demissão do técnico Emerson Leão. Em seu lugar, assumiu Paulo César Carpegiani, e com ele, o Corinthians teve um grande início no Brasileirão, chegando a liderar invicto após 7 rodadas. Porém, o time despencou na sequência, levando 3-0 do Náutico no Morumbi e mais um 3-0 do Cruzeiro, agora no Pacaembu. Esse último levou à demissão de Carpegiani, quando o Z4 já começava a colar no retrovisor. Nos jogos seguintes, a aposta foi no interino, Zé Augusto, e com ele, o Corinthians conheceu a zona de rebaixamento, após derrota para o Palmeiras, na 27ª rodada. Vale citar que 2 dias antes, Alberto Dualib renunciou à presidência do clube, sendo sucedido por André Sanches. Nas 11 rodadas finais, Nelsinho Batista foi a cartada final, e com ele, o Timão chegou a vencer o campeão São Paulo dentro do Morumbi por 1-0. Mas na reta final, o Corinthians fraquejou, empatando contra o Goiás, perdendo para o Vasco no Pacaembu e confirmando o rebaixamento, em novo empate contra o Grêmio, com um detalhe que dependia apenas de si. Ao contrário de Grêmio e Palmeiras, o Corinthians fica no meio termo, como um rebaixamento normal. O elenco era fraco como o do Imortal, mas poucos teriam pulso de cravar o Corinthians rebaixado, apesar do contexto turbulento.
Se caísse, como aconteceu, não seria um grande espanto, mas ao mesmo tempo não era algo anunciado. Com todo o jeito que o torcedor tiver para lamentar, o árbitro vai acabar o jogo. Inacreditável para o torcedor do Corinthians o que acontece no Olímpico. Apita Alício Pena Júnior, o jogo acabou. Eurico Miranda, nome e sobrenome da destruição do Vasco da Gama. Sucessor de Antônio Soares Calçada, Eurico destruiu um clube que entrou no século como o melhor do Rio de Janeiro. Impôs campanhas fracas no Brasileirão e gerou momentos amargos, como as eliminações para 15 de Campo Bom e Baraunas na Copa do Brasil, dentro de São Januário. Além do 7-2 sofrido para o Atlético Paranaense, que gerou uma das entrevistas mais folclóricas de Renato Gaúcho. Jogamos, o adversário jogou, deu tudo certo. Hoje uma mulher grávida faria gol na gente. Em 2008, o clube contava com Edmundo e fez um carioca razoável, avançando para as semifinais dos 2 turnos, mas não disputando nenhuma final. Na Copa do Brasil, o Cruz Maltino conseguiu ir até as semifinais, mas parou no futuro campeão Sport, com Edmundo isolando sua cobrança nos pênaltis. Naquela altura, o Vasco já havia sido comandado por 2 técnicos, Romário e Alfredo Sampaio. Para o Brasileirão, resolveu apostar em Antônio Lopes, campeão da Libertadores em 98. Porém, além da vascaína, fez um trabalho irregular, levando goleadas de Santos e São Paulo, deixando o clube após derrota para o Coritiba na 18ª rodada. Em seu lugar, veio Tita, que estreou levando 5-0 do Vitória no Barradão, fazendo o Vasco conhecer o Z4. Depois de 6 jogos, Tita foi mandado embora e Renato Gaúcho assumiu, como o 5º treinador do ano. As coisas não melhoraram muito, e a 8 rodadas do fim, o Vasco chegou a ocupar a lanterna, após derrota para o Flamengo. Na 34ª rodada, o último suspiro, com a vitória diante do Santos, tirando o clube da zona de rebaixamento. Mas nas 4 rodadas finais, 4 derrotas, e o rebaixamento consumado na última partida, dentro de São Januário, após derrota para o Vitória. Um rebaixamento normal por alguns fatores. O Vasco vinha sim em decadência, mas nunca passando diretamente pelo drama do rebaixamento. O fato de apostar em Romário para técnico, com um baixinho sem experiência nenhuma e chegar ao Brasileirão já no 3º técnico, tira bastante da surpresa. Outra questão foi a briga política, com Roberto Dinamite arrancando Eurico Miranda da presidência. Apesar de tudo isso, o razoável elenco vascaíno não permitia que o rebaixamento fosse cravado antes. Depois de 3 anos, um grande voltou a cair para a Série B, e de novo Palmeiras, jogando um balde de água fria no torcedor. Depois de entregar o Brasileirão 2009, o Verdão teve temporadas discretas, e 2012 não empolgava muito, com Hernan Barcos vindo da LDU sendo o grande reforço. No Paulistão, o Verdão chegou a estar invicto, depois de 14 rodadas, mas fraquejou após derrota para o Corinthians, e somado aos empates contra os rebaixados Catanduvense Comercial, terminou em 5º, sendo o único grande a não jogar em casa nas quartas. Pela frente, o Guarani, e Deola abriu uma granja, falhando 2 gols e eliminando o Verdão. Na sequência, veio o título da Copa do Brasil, já com o Brasileirão em andamento, dando esperança de que 2012 seria um ano tranquilo. Naquela altura, eram 8 rodadas, e o Palmeiras ocupava a 18ª posição. No entanto, o time capengou durante o primeiro turno, e na 18ª rodada foi a última vez em que ficou fora da zona de rebaixamento. Na 24ª rodada, derrota para o Vasco por 3-1 no Rio, e Felipão deixou o cargo, com o Palmeiras já em calamidade, na vice-lanterna. Gilson Kleina assumiu, mas a coisa não melhorou, com o Palmeiras sendo amassado pelo São Paulo no Morumbi, e entrando nos 8 jogos finais a 9 pontos do 16º, com apenas 24 em disputa. Depois da derrota traumática para o campeão Fluminense, o Palmeiras confirmou o rebaixamento, em outro jogo traumático, no 1-1 contra o Flamengo em Volta Redonda. 18º colocado, com míseros 34 pontos. Um rebaixamento normal, pelas baixas expectativas no início do ano. Surpreendente mesmo foi a Copa do Brasil. Em 2008 era uma página que o Vasco nunca mais queria repetir, mas em 2013 o clube caiu pela 2ª vez. Depois de voltar da Série B em 2010, o Cruz Maltino honrou sua história, vencendo a Copa do Brasil em 2011 e fazendo Grande Libertadores em 2012, essa que acabou doída pro torcedor. Alessandro jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio, bateu, pra fora!
Porém, a gestão de Roberto Dinamite não conseguiu recuperar o clube fora de campo, rendendo um elenco levemente piorado em 2013. No Carioca, o clube até fez uma boa Taça Guanabara, caindo na semifinal, mas na Taça Rio fez péssimo papel, terminando em penúltimo, à frente apenas do rebaixado Quissamã. Com a péssima campanha, o técnico gaúcho foi demitido, e em seu lugar veio Paulo Autuori, que deixou o Vasco no começo do Brasileirão, reclamando de salários atrasados. Dorival Júnior então voltou ao clube, e com ele o Vasco fechou até bem o primeiro turno, em 11º e com o 5º melhor ataque. O grande problema era a defesa, com o clube levando 5-3 contra Internacional e Cruzeiro. No segundo turno, a equipe acabou derretendo e Dorival foi demitido às 7 rodadas do fim, já com o Vasco no Z4. Adilson Batista foi recrutado para tentar salvar o clube, mas sem sucesso. Na última rodada, com um acachapante 5-1 diante do Atlético Paranaense, o Vasco foi rebaixado, em um jogo marcado pela selvageria entre as torcidas na Arena Joinville. É um rebaixamento que, apesar da crise extracampo, surpreendeu pelos resultados esportivos que o Vasco vinha conquistando. E o razoável primeiro turno com Dorival mostrava que o time podia ter ido melhor, mesmo com um elenco não tão bom. Em 2014, mais um clube experimentou a queda pela segunda vez, o Botafogo. O ano já começou errado, após a saída de Oswaldo de Oliveira, treinador no Mágico 2013, onde o clube foi quarto colocado. E pior do que isso, foi a aposta em Eduardo Húngaro, então auxiliar de Oswaldo, para assumir um elenco enfraquecido pelas saídas de nomes como Sidorf e Rafael Marques. No Carioca, o prenúncio de um ano sofrido, com o Botafogo fechando apenas em 9º, muito longe de se classificar. Na Libertadores, ainda pior, com o clube entregando uma classificação encaminhada e caindo em último no grupo. Eduardo Húngaro deixou o comando, e em seu lugar veio Wagner Mancini, que fez um primeiro turno irregular, tendo como destaque o 6-0 sobre o Criciúma. Apesar disso, conseguiu virar o turno em 12º, 6 pontos à frente do Z4, e já com a saída de Jorge Wagner, grande reforço para 2014, e que voltou ao Japão após salários atrasados. No segundo turno, a crise apertou, com o clube chegando a afastar, de uma só vez, 4 jogadores: Bolívar, Júlio César, Emerson Sheik e Edilson. Na 27ª rodada, após derrota para o Palmeiras, o Botafogo entrou no Z4, para nunca mais sair, e dali em diante só venceu uma partida, contra o Flamengo por 2-1. Na penúltima rodada, a derrota para o Santos, na Vila Belmiro, decretou o rebaixamento, na vice-lanterna. Ainda durante o ano, um amistoso contra o Xará da Paraíba, durante a Copa do Mundo, foi cancelado. Os jogadores se recusaram a viajar por conta dos salários atrasados. Com tantos erros e a crise financeira, mais um rebaixamento anunciado. Com uma gestão marcada por 2 rebaixamentos, Roberto Dinamite acabou revivendo Eurico Miranda, que voltou ao Vasco em 2015. No primeiro momento, tudo começou muito bem, com o Vasco vencendo o Carioca, após 12 anos, em final contra o Botafogo. No Brasileirão, porém, a realidade bateu na porta, e em 8 rodadas, nenhuma vitória, levando à saída do técnico Doriva. Em seu lugar, Celso Roth foi contratado, e piorou a situação, com o Vasco sendo goleado por São Paulo e por Palmeiras, jogando em Brasília e São Januário. No fim do primeiro turno, o Vasco era lanterna, e mesmo assim, Eurico Miranda teve a cara de pau de dar essa entrevista, após vencer o Flamengo na Copa do Brasil. O respeito voltou, ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou, ponto. Jorginho assumiu na virada dos turnos, e na 22ª rodada, viu o Vasco levar 6-0 do Inter, em um jogo que saiu barato. O Vasco até que tentou reagir, mas ficou entre lanterna e vice-lanterna quase o tempo todo, subindo para 18º apenas no final. E na última rodada, o terceiro rebaixamento foi confirmado, após 0-0 com o Coritiba fora de casa. Outro ponto foi o festival de contratações, com o Vasco passando de 30 reforços, sendo que muitos não deram certo, como o Dagoberto. Com a volta de Eurico, impossível o rebaixamento surpreender alguém. Queda normal, afinal, poucos podiam cravar que o Vasco conseguiria a proeza de cair de novo. Em 2016, e o fantasma do rebaixamento fez outra vítima, o Internacional. O ano, que prometia alegrias, começou com o baque da saída de D'Alessandro para o River Plate. Isso após a semifinal da Libertadores em 2015 e uma boa campanha no Brasileirão, fechando em 5º. Tudo isso foi contornado no início, e o Inter levou o hexacampeonato gaúcho, batendo o Juventude na decisão. Argel vinha com crédito no comando,
E no Brasileirão, o Inter teve um início espetacular, assumindo a ponta após 8 rodadas, indicando que brigaria pelo título. Na sequência, porém, vieram maus resultados e uma grande polêmica de Argel. Clássico do domingo. E domingo, se Deus quiser e Deus quer, a gente arruma a casa aí e passa o trator aí por cima dos caras. Quem passou o trator foi o Grêmio, vencendo por 1-0 e agravando a crise colorada. Na rodada seguinte, derrota para o Santa Cruz e Argel foi mandado embora. Em seu lugar, assumiu o ídolo Paulo Roberto Falcão, que durou míseros 5 jogos e foi demitido, deixando o Inter na boca do Z4. Celso Roth, vindo do rebaixamento do Vasco, veio como salvador da pátria, acreditem. Eram 11 jogos sem vitória, e no início, Roth até quebrou a má fase, vencendo Fortaleza na Copa do Brasil e depois batendo o Santos pelo Brasileirão. Logo depois, porém, vieram 6 derrotas seguidas, e durante um treinamento, Anderson e William saíram no soco, piorando o que já estava péssimo no Inter. Depois de empate contra a Ponte Preta, a 3 rodadas do fim, Celso Roth foi demitido, e Lisca veio no desespero para tentar salvar o time. Mas antes do jogo final, veio a declaração patética de Fernando Carvalho, diretor do Inter. Retomaremos amanhã, temos a nossa tragédia pessoal aqui, a nossa tragédia particular, que é fugir do rebaixamento. Esse adiamento de rodadas certamente vai ser prejudicial. O rebaixamento era mais que merecido e se confirmou após o empate com o Fluminense no Rio. Inter em 17º no campeonato. Apesar de tudo isso, o rebaixamento surpreendeu. Afinal, o Inter vinha de boas temporadas, tinha um bom elenco e começou bem. Faltou o básico planejamento dos dirigentes amadores do clube. Depois de 2 anos com grandes apenas rondando, o Cruzeiro caiu para a Série B em 2019. Um time que vinha de 2 Copas do Brasil e com um trabalho muito sólido de Mano Menezes. Naquela temporada, o início foi ainda melhor, com o título mineiro sobre o Atlético, grande campanha na Libertadores e nenhuma derrota até o início do Brasileirão. No entanto, por baixo dos panos, Wagner Pires de Sá acabava com o Cruzeiro, e no início do campeonato, o clube apareceu nas páginas policiais, com acusações de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A partir daí, a corda estourou e os atrasos salariais vieram a público. Com tudo isso, o Cruzeiro foi para a pausa da Copa América no Z4, mas havia expectativa da crise ser contornada. Na volta do futebol, Mano Menezes foi demitido após derrota na semifinal da Copa do Brasil, e em seu lugar assumiu Rogério Ceni. Com ele, a Raposa engatou 2 vitórias e um empate no início, abrindo margem para a zona e indicando uma arrancada. Porém, o elenco boicotou Rogério e a diretoria demitiu o treinador, no que seria um grande erro. Abel Braga assumiu e aos trancos e barrancos conseguiu tirar o clube do Z4 a 9 rodadas do final, trazendo a esperança de volta. Dali em diante, porém, o Cruzeiro não venceu mais e chegou o fatídico jogo contra o CSA, onde Thiago Neves perdeu um pênalti que fez muita falta. Abel Braga saiu e Adilson Batista assumiu nos 3 jogos finais, não conseguindo livrar o Cruzeiro. A derrota para o Palmeiras no Mineirão determinou a queda, em 17º e com apenas 7 vitórias. Apesar da criminosa gestão de Wagner Pires de Sá, foi um rebaixamento surpreendente. A crise financeira vinha de muito antes, e os títulos mesmo assim chegaram. Antes do Brasileirão, o Cruzeiro despontava como grande favorito ao título. Parecia impossível, mas em 2020, o Vasco caiu pela 4ª vez na história. Depois de voltar da Série B em 2017, o Vasco quase caiu em 2018, mas vinha de 2019 mediano, dando esperanças de que iria se reerguer. Porém, o clube começou apostando em Abel Braga, que fez péssimo trabalho e foi demitido no último jogo antes da pandemia. O Vasco teve longo tempo para corrigir a rota, mas resolveu apostar em Ramon Menezes, sem nenhuma experiência. No início, o Vasco acabou iludindo e na 4ª rodada do Brasileirão assumiu a liderança, após vencer o Ceará e com um jogo a menos que os demais. Era cedo, mas alguns vascaínos se iludiram acima da conta. A tabela! Logicamente, o time começou a despencar e Ramon foi demitido após derrota de 3-0 para o Bahia. Em seu lugar, assumiu Ricardo Sapinto, escolhido sem nenhum critério, apenas por ser português. Afundou ainda mais o clube, deixando o cargo na 27ª rodada e o Vasco na zona de rebaixamento. Vanderlei Luxemburgo, técnico em 2019, voltou para tentar salvar a pátria, mas não teve sucesso, com apenas 2 vitórias. Uma delas marcante sobre o Atlético Mineiro por 3-2.
Os maus resultados persistiram e na penúltima rodada, o rebaixamento, no 0 a 0 contra o Corinthians. Sim, no rigor matemático, o Vasco chegou vivo na última rodada, mas cá entre nós, nem o mais lunático fã de futebol acreditava que o clube tiraria 12 gols de saldo. Um rebaixamento normal. Diferente de 2013, o clube não vinha de grandes resultados, entrando na temporada com um elenco que prometia apenas um ano tranquilo. Cravar uma queda seria loucura. Depois do tapetão em 2013, o Rio de Janeiro viu 2 clubes caírem juntos em 2020. O Botafogo, depois de um injusto 2017 e do título carioca em 2018, teve um 2019 sofrível, chegando a correr risco de rebaixamento e acabando apenas em 15º no Brasileirão. 2020 parecia ser uma virada de chave, com a chegada badalada de Keisuke Honda, grande nome do futebol japonês. No entanto, o começo de ano foi ruim, com classificação sofrida na Copa do Brasil, diante do Caxias, e a demissão de Alberto Valentim, após 3 a 0 para o Fluminense no Carioca, em jogo que Honda assistiu no Maracanã. Paulo Autuori assumiu, tendo nova classificação sofrida na Copa do Brasil contra o Náutico, e não conseguindo levar o Botafogo à semifinal da Taça Guanabara. Logo depois, veio a pausa do futebol, e em seu retorno, o Botafogo avançou na Taça Rio, caindo na semifinal para o Fluminense. Antes do Brasileirão, veio o anúncio de Salomão Kalou, aumentando as expectativas para o ano. Porém, o melhor que o Botafogo conseguiu foi um 8º lugar na 4ª rodada, só despencando dali para frente. Após derrota para o Bahia, Autuori caiu e Bruno Lazzaroni assumiu o time, durando míseros 28 dias. Depois de derrota para o Cuiabá na Copa do Brasil, nova troca, com o Botafogo já beirando o Z4. Ramon Dias foi contratado, mas por conta de uma cirurgia, seu filho Emiliano Dias comandou em 3 jogos, com 3 derrotas. Amadora e impaciente, a diretoria mandou a família Dias embora e apostou no incrível técnico Eduardo Barroca. O que estava ruim terminou de piorar, com o Botafogo levando 4 a 0 do São Paulo no Morumbi e empilhando derrotas. A 4 jogos do fim veio o rebaixamento, em derrota para o Sport no Engenhão. Queda vexatória na lanterna, apenas 5 vitórias. Dessa vez, a queda não foi anunciada, pelas expectativas colocadas antes do campeonato, com as chegadas de Kalou e Honda. O japonês, aliás, fugiu da responsabilidade em dezembro, como grande decepção. Kalou, ao menos, teve hombridade e ficou até o rebaixamento. O Grêmio de 2021 teve o rebaixamento cavado por Renato Gaúcho. A passagem pelo clube era vencedora, de fato, com vários títulos. Porém, após a polêmica eliminação para o River em 2018 e do 5 a 0 para o Flamengo em 2019, o trabalho de Renato entrou em profundo desgaste. Mesmo assim, a diretoria o mantinha, jogando os problemas para debaixo do tapete da gratidão. Só com a queda na pré-Libertadores contra o Del Valle, Renato Gaúcho deixou o comando do Grêmio. Thiago Nunes assumiu e começou muito bem, conquistando o Gauchão. Contando ainda com os reforços de Douglas Costa e Rafinha, o Grêmio chegava com a expectativa lá em cima. No Brasileirão, porém, um início muito ruim, e Thiago Nunes deixou o imortal após 7 jogos, e apenas 2 pontos, na lanterna. Felipão chegou, e até que conseguiu arrumar a casa, tirando o Grêmio da lanterna, e deixando a um passo de sair do Z4, após vitória sobre o Flamengo no Maracanã. Porém, veio nova sequência de derrotas, a mais marcante delas para o Sport, dentro da arena. Felipão caiu após derrota para o Santos, e Wagner Mancini foi a aposta final. Com ele, o Grêmio chegou a conquistar vitórias gigantes, diante de Bragantino e São Paulo por 3 a 0. Mas foram insuficientes, e na penúltima rodada, o traumático empate contra o Corinthians enterrou o Grêmio. A vitória frente ao campeão Atlético, na última rodada, de nada adiantou, em jogo marcado pela patética cena de Douglas Costa. 17ª colocação no Brasileirão, e um rebaixamento não só surpreendente, como o mais surpreendente de todos até hoje. Eurico Miranda acabou com o Vasco e Andrés Rueda acabou com o Santos. Assumindo um clube vice-campeão da Libertadores, o presidente conseguiu levá-lo a 2 brigas contra o rebaixamento no Paulistão e 3 anos sem avançar ao mata-mata, além das claras ameaças no Brasileirão. Em 2023, 4 técnicos, com Odair Hellmann permanecendo, mesmo com um mês de pausa entre os jogos e tempo para corrigir a rota. Depois, Paulo Turra, mesmo questionado pelo trabalho no Atlético Paranaense. Na sequência, Diego Aguirre, perdendo 4 dos 5 jogos, e só Marcelo Fernandes deu alguma esperança, mas sem ter sucesso. E o estrelismo desse aqui, se achando o novo Neymar, também ajudou. Além do afastamento de Eduardo Bauerman, então pilar da defesa, no escândalo das apostas. O anunciado desastre santista ainda está fresco na memória, não é preciso lembrar detalhes.
Wagner Pires de Sá, Leco, Andrés Rueda e Eurico Miranda, 4 dos maiores bandidos e incompetentes que passaram pelos clubes brasileiros. Sabe-se lá como, Leco não conseguiu rebaixar o São Paulo. O vídeo de hoje fica por aqui. Acha que algum grande vai cair nesse ano? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Reforço o convite também para assinar o clube de membros, ou se quiser, contribuir apenas uma vez, pelo botão Valeu Demais. Obrigado e até o próximo vídeo.